Caríssimo Padre Robinson, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida generosa em nossa paróquia, dedicada a nosso amado São José. Saúdo os diáconos Sandro e Fabrício e também acredito poder saudar as nossas queridas religiosas, que se não estão aqui, a elas chegará com certeza a saudação. Caros cristãos e cristãs, leigos e leigas, queridos irmãos, saúdo também aqueles que nos acompanham em suas casas, participando deste momento tão bonito de preparação para a celebração do nosso grande padroeiro. Trago para todos a saudação e o abraço fraterno do nosso arcebispo Dom Ângelo, que já esteve aqui, fazendo a sua primeira visita e também sabe de nossa presença. No segundo domingo da Quaresma, nós rezamos na primeira oração, pedindo a Deus que ilumine o olhar da nossa fé. Uma oração que toca a liturgia da palavra, ou seja, está muito próxima daquilo que nós ouvimos desde a segunda leitura, passando pelo Evangelho, chegando até a primeira leitura de hoje. Na segunda leitura nós ouvimos Paulo dizer: nós somos cidadãos do céu. É uma vocação que a nós foi dada por Deus. Mas para compreendê-la, para bem vivê-la, para saber o que significa, precisamos subir a montanha sagrada com Jesus. Ele nos levou ao deserto do domingo passado e hoje nos leva consigo para a montanha, onde nós ouvimos: é este o meu filho amado. Ouvindo-o, caminhando com ele, saberemos o que significa ser cidadãos do céu, a fim de que nós, iluminados por sua presença, o olhar da fé iluminado, possamos professá-la a exemplo de Abraão, mesmo diante das dificuldades e dos desafios que enfrentamos cotidianamente. A liturgia da palavra hoje, meus irmãos, fala da nossa vocação. Paulo, ao dizer aos filipenses e a nós de forma muito contundente, direta e clara, nos exorta a acolhermos a vocação que do batismo recebemos. Eu e você, cada um de nós, somos cidadãos do céu. Nascemos neste mundo para a vida, dom de Deus para cada um de nós. E pelo batismo que recebemos, Deus nos acolhe por Cristo. E a partir daquele momento, eu e você recebemos uma vocação que vem do alto, vem de Deus e transforma a nossa vida por inteiro. Somos cidadãos do reino de Deus, somos cidadãos do céu. Nossa vida, aquilo que somos como cristãos, está escondida em Deus. Por isso, vivemos neste mundo marcados por esta cidadania do alto, algo que deve transformar a nossa maneira de viver, nosso modo de nos compreendermos e deve dar sentido profundo à nossa própria vida. Meus irmãos, vejam que Paulo, ao afirmar isso, nos coloca diante do mistério profundo que é o nosso batismo. Pelo batismo, todos nós aqui morremos para o pecado e nascemos para uma vida nova. Uma vida que deve ser vivida no horizonte à nossa frente. Somos homens e mulheres deste tempo, vivemos uma vida marcada não por poucas tribulações e dificuldades, mas trazemos esperanças como peregrinos de esperança, de maneira especial neste ano jubilar. Mas devemos guardar viva na memória: eu sou cidadão do céu. Vocês, irmãs, cidadãs do reino, cidadãs do céu, e por isso há um modo próprio de vivermos. Negligenciar esta vocação, deixá-la de lado, significa vivermos pela metade a nossa experiência como cristãos católicos.
mas acolhê-la, compreendê-la e vivê-la cotidianamente é o caminho que vai nos fazer, neste mundo, sal da terra e luz como luzeiros que brilham, sobretudo, pela luz da caridade. Vejam, meu irmão e irmã, esta vocação que nós recebemos é comum a todos. Somos povo de Deus pelo batismo, povo de Deus religiosas, povo de Deus diáconos, povo de Deus presbíteros e bispos para o serviço. Mas a vocação que vem do alto é para todos nós. Guardemos no coração esta grande alegria de pertencermos ao reino. Mas podemos nos perguntar, e devemos, se eu sou cidadão do céu, de que modo devo viver? Como isso impacta a minha vida? De que modo isso deve transformar a forma como eu vivo, o modo como eu penso, a forma como me dirijo a Deus, o amo sobre todas as coisas e acolho o mandamento do amor ao próximo como a mim mesmo? Se sou cidadão do céu, o que significa viver esta cidadania aqui na terra? Para bem sabê-lo, hoje o Evangelho nos apresenta um único caminho: subir a montanha sagrada e deixar que o Senhor se transfigure, pois nele está escondida, segundo Paulo, a nossa vida. Aos Colossenses, Paulo diz: quando Cristo, vossa vida, aparecer, vocês aparecerão com ele. Em outras palavras, está dizendo assim: para sabermos o que significa sermos cristãos, discípulos de Cristo, cidadãos e cidadãs do reino, precisamos ouvir a voz do Filho amado do Pai. E isso hoje escutamos no Evangelho. Da nuvem saiu uma voz: este é meu Filho escolhido, escutai o que ele diz. Aqui se encontra, meu irmão e irmã, para nós o espaço fecundo, o lugar, a escola da formação para a vida e para a fé. Em Cristo, como seus discípulos e discípulas missionários, que nós vamos compreender de que modo devemos viver essa cidadania que o batismo nos dá. Por isso eu, bispo, o irmão presbítero, os diáconos, as religiosas, os religiosos, todos os cristãos e cristãs leigos e leigas, nós devemos nos compreender discípulos de Cristo. Isso significa que para compreendermos bem como devemos viver neste mundo como cidadãos do alto, ouçamos a voz de Cristo, acolhamos os valores do Evangelho, deixemos que a força do seu Espírito nos transforme, faça de nós homens e mulheres novos. E eu digo a vocês, irmãos, sem dúvida alguma, isto é um caminho para a vida inteira. Aquele que pensa estar pronto e preparado se engana, pois acaba tirando os olhos de Cristo e volta a olhar para si mesmo. Afunda como Pedro no mar e nas tempestades cotidianas. Mas, se desejamos de fato compreender o que implica sermos felizes cidadãos do céu, acolhamos Cristo. Façamos hoje e sempre com Ele um compromisso de caminharmos juntos com Ele. Nas pequenas decisões da vida, pensarmos o que Jesus faria e de que modo fez. Nas grandes decisões, olharmos para o Evangelho e percebermos os passos de Cristo para onde se dirigiram, o olhar dele para onde se dirigiu, o coração dele em que estava pousado e como se abriu e serviu a todos e todas indistintamente. É em Cristo, meu irmão e irmã, que o nosso olhar da fé será iluminado, nosso coração aquecido com a caridade que transforma a vida nossa e do mundo. E nós, como peregrinos de esperança, seremos a exemplo de Abraão, homens e mulheres de fé.
A fé não é uma ideia que nós temos em nossa cabeça. A fé é um modo de vida. Abraão, idoso, recebe de Deus um chamado: deixa tudo, sai da tua terra e me siga. Abraão não relutou e colocou em Deus a sua confiança, professou a fé, pois sabia em quem estava depositando toda a sua vida. Irmãos, para vivermos esta beleza e este salto da fé, para que a fé se transforme em nós no motor para a vida, acolhamos esta vocação que veio do alto. Vivamos cada dia e sempre mais profundamente o nosso batismo. Peçamos ao Senhor que jamais nos deixemos de compreender como discípulos de Cristo na acolhida cotidiana de sua palavra, a fim de que a fé brilhe em nossos corações, brilhe no modo de viver. Nós não precisaremos dizer que somos cristãos, pois a vida iluminada pela luz do alto, que é Cristo, dirá por si mesma. Por isso hoje, unidos ao nosso amado São José, peçamos por sua intercessão, nós acolhamos hoje e sempre a vocação que o batismo nos confere, cidadãos do reino, cidadãos do céu. Para bem vivê-la, que Ele que apresenta a cada um de nós o menino Deus em seus braços, nos diga: é Cristo que vos fará compreender de que modo devem viver esta vocação, a fim de que quando nos for pedido um salto na fé, quando a vida for difícil e as situações da vida duras, nós, a exemplo de Abraão, firmados em Cristo, professemos a fé, vivamos a caridade como peregrinos e peregrinas de esperança. Que Deus nos ajude e que nesta novena de preparação para a festa de São José, nós façamos conosco mesmo e sobretudo com Deus, como comunidade reunida, um compromisso. Foi Deus que te trouxe aqui para dizer quem você é, cidadão do alto, cidadão do céu, e indicar que em Cristo e com Ele nós saberemos como viver, a fim de que a fé seja uma grande luz a iluminar a nossa vida.